E se eu te perguntar quem você é? Provavelmente você vai me responder o seu nome, seu cargo, ou de quem é filho, de quem é pai ou mãe. Mas eu não quero saber isso. Quero saber quem você é, sem máscara, sem medos, sem filtros. Não o que disseram que você deveria ser. Não o papel que você aprendeu a interpretar para agradar os outros. Mas você. Quem é você? Sem a herança psicológica que carrega desde a infância. Você sabe quem realmente é. Muitos vivem atormentados por uma pergunta silenciosa. O que eu me tornei diante do que eu poderia ter sido? E talvez esse seja o medo mais profundo do ser humano. Descobrir que nunca se tornou quem realmente era. E se eu te dissesse que o maior desafio da sua existência é este: torna-te quem tu és. Isso não é apenas uma frase filosófica. É um chamado. É um grito. E talvez seja o chamado que você vem ignorando há muito tempo. Heráclito, o filósofo grego, dizia: nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes, pois não é o mesmo homem, nem o mesmo rio. A vida é movimento. A transformação acontece a cada instante. A questão é, você muda por necessidade, quando a vida te obriga, ou por vontade, quando você decide ser livre. A diferença é simples. Quem muda por vontade está no controle da própria história. Quem espera pela necessidade apenas sobrevive. Nietzsche nos deixou uma frase poderosa: torna-te quem tu és. Não se trata de encontrar uma identidade fixa, um ponto final. É um processo contínuo, de autoconhecimento, de autoafirmação, de coragem. Imagine um ator que durante a vida inteira interpretou papéis diferentes para agradar o público: o filho perfeito, o profissional exemplar, o amigo sempre disponível. Ele se tornou tão bom em representar que esqueceu o próprio rosto. E um dia, ao se olhar no espelho, não reconheceu mais quem era. Esse é o destino de quem nunca ousa responder ao chamado de Nietzsche: viver a vida dos outros, até perder a própria. Agora eu quero te perguntar: se hoje você pudesse arrancar todas as máscaras, se livrar das expectativas e obrigações, quem sobraria? Você teria coragem de viver essa versão autêntica de si mesmo? Porque é esse, e apenas esse, o caminho da liberdade. Nascemos como uma página em branco, mas logo começam a escrever sobre nós: a família, a escola, a sociedade. E o peso dessas heranças é como carregar uma mala cheia de pedras. Pedras que você nunca escolheu colocar lá. Você realmente queria estudar aquilo, seguir aquele caminho? Ou foi apenas medo de decepcionar alguém? Nietzsche dizia: tornar-se quem se é exige uma ruptura. Romper com o peso das correntes, assumir de vez o protagonismo da própria vida. Vivemos de máscara em máscara, até que chega a noite em que você se pergunta: quem eu sou? E o silêncio dessa pergunta pode ser assustador. Mas o ser humano tem medo da mudança, medo de deixar para trás o conhecido, mesmo quando o conhecido é uma prisão. Por isso tantos vivem como prisioneiros, mesmo andando livres pelas ruas. E então surge a pergunta que assombra: o que eu me tornei diante do que eu poderia ter sido? Esse fantasma, a vida não vivida, persegue muitos até o último suspiro. É fácil seguir a manada, é confortável, você não precisa pensar, basta imitar. Mas o caminho da manada nunca leva ao extraordinário, apenas ao seguro, ao medíocre, ao previsível. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho: viver sem olhar para dentro, apenas reagindo ao que os outros dizem ser certo. Mas viver como rebanho tem um preço alto: o esquecimento de si mesmo. E você? Quando foi a última vez que se perguntou: estou vivendo a minha vida, ou a vida que esperam de mim? Heráclito já dizia: nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes. A vida é fluxo, movimento constante. E se tudo muda, você também tem o direito e o dever de mudar. Mudar porque a vida te obrigou é sobrevivência. Mudar porque você escolheu é liberdade. A verdadeira potência nasce quando você decide transformar-se antes que a dor faça isso por você. Talvez este seja o seu momento. Uma crise, uma perda, um vazio existencial. É como se o universo dissesse: ou você desperta agora, ou continuará sendo uma sombra de si mesmo. Esse é o instante de coragem, o instante de assumir: eu não vim ao mundo para ser uma cópia, eu vim para ser original. Nietzsche
Não falava de encontrar uma essência pronta. Ele nos lembrava que a vida é processo. Autoconhecimento, superação, coragem para ser. Não há ponto final, não há destino fixo. Há apenas o caminho de tornar-se, e nele está toda a grandeza. Caro ouvinte, não espere que a dor te obrigue a mudar. Não espere a vida inteira para se reconhecer. Levante-se, rasgue as máscaras, revolte-se contra o conformismo. Reescreva a sua história. O mundo não precisa de mais cópias, de versões diluídas, de obedientes programados. O mundo precisa de você, inteiro, autêntico, inconfundível. Vai viver preso às correntes do passado? Ou vai rasgar as máscaras, abandonar a manada e assumir a coragem de ser quem você realmente é? A vida não te pede permissão. Ela te desafia. A vida não espera. Torna-te quem tu és.